Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser sobre amizades, um tema bem complicado. Mas eu quero começar esse vídeo bem, quero falar de um amigo que eu gosto muito, que é o Yuri, que ele é meu amigo desde 2019, a gente se conheceu por causa do Vocalistas Irônicos. Pra quem não sabe, Vocalistas Irônicos é uma página que eu tenho há muito tempo, vai fazer 10 anos já que eu tenho ela. Ele sempre me ajudou com a Vocalistas Irônicos no começo, sendo com divulgações. Ele também sempre conversava comigo, sempre comentava minhas coisas, sempre ficou presente em minha vida. E mesmo a gente ficando um tempão sem se falar, a amizade sempre continua a mesma. Ele também me ajudou no término de relacionamento, em que eu fiquei muito deprimida por quase um ano. Ele ficou do meu lado, me apoiou, me deu conselhos para que eu ficasse bem. Nossa amizade é perfeita até hoje, desde 2019, mas eu fico de cara com o mundo. E assim, o mundo realmente foi muito injusto comigo, me deu momentos muito ruins, muito tristes, decepcionantes. Mas ele também tá sendo ruim com o Yuri. Nos últimos tempos anda acontecendo muita coisa ruim pra ele. Então, queria reservar essa parte aqui pra dizer, Yuri, que você não tá sozinho. Eu fico com raiva, eu prefiro 1000 vezes que o mundo me bata do que bater em você, porque você é uma pessoa incrível, maravilhosa, um amigo muito bom. Você não merece o que tá passando, o que as pessoas fizeram com você. Não ligue porque elas falam, tá? Você é bom, sempre faz o melhor de si para amizades e tudo que você tá envolvido, sendo trabalho, relacionamentos. Então, fique sempre com a consciência limpa, que você sempre faz o seu melhor e continua, porque meu gato tá fazendo barulho e porque você é muito importante pra mim e pra muitas pessoas. Também falo de novo, meus pêsames pela perda do seu pai. Eu sei que faz tempo que aconteceu, mas eu sei que ainda dói em você. Mas você não tá sozinho, tá bom? E ele tá sempre torcendo por você onde quer que ele esteja. E eu tenho certeza que ele não quer que você sofra por tanto tempo por ele. Ele quer que você seja feliz. Mas, assim, tem amizades que são boas, como a minha e do Yuri, mas tem muitas amizades que são ruins. E eu também vim falar aqui pra vocês. Bom, a primeira melhor amiga, pelo menos que eu me lembre, eu conheci quando bem criança. A gente acho que estudou juntas por 2 anos, por aí. E eu lembro que tinha uma outra menina que gostava muito de mim, só que ela tinha muito ciúme de mim. Eu lembro que as duas pegavam e falavam, ó, você vai escolher ela ou eu, você vai escolher ela ou eu, porque as duas viviam brigando, né? E eu sempre falava, até o final do ano eu decido, até o final do ano eu decido. Ficava enrolando, né? Porque eu não queria escolher uma das duas, eu queria as duas. Aí eu até lembro que já tinha chegado o final do ano. E aí eu falei, eu quero ela. Só que essa que eu escolhi, que era minha melhor amiga, que eu falei pra vocês, não deu muito tempo e ela mudou de escola. E a outra menina virou as costas pra mim, porque eu escolhia ela. Então, no final das contas, eu fiquei sem as duas. E foi muito triste pra mim, a partida dela. Ela mudou de cidade, mudou de escola também. E eu fiquei... E, tipo, foi em 2016 que ela foi embora. E eu fiquei quase 10 anos sem saber dela. Tipo, a gente ligava tudo, só que a conta do telefone ficava muito cara, então eu não podia ficar ligando pra ela. E eu não podia mexer nas redes sociais, minha mãe não deixava, porque tava acontecendo muita coisa perigosa, de pedófilos se passando por crianças pra... Enfim. Então, eu perdi contato, perdi o número dela, perdi o contato total com ela. E eu sempre senti falta dela, sempre pensei nela. Eu falava assim, nossa, quando eu tiver uma filha, eu vou homenagear essa amiga. Colocar o nome dela na minha filha. Só que minha mãe não gostou do nome e ficou Alice mesmo, que foi o que a minha mãe escolheu e que o pai da minha filha escolheu. Em 2015, depois de 9 anos, né, quase 9 anos, eu reencontrei ela no Facebook. E aí eu descobri que eu não consegui encontrar ela nas redes sociais antes, porque ela usava o nome dela abreviado e eu pesquisava o nome dela inteiro, e por isso que eu nunca achava ela. E aí, nossa, a gente ficou um tempão conversando e eu falei pra ela o quanto eu sentia muita falta dela e quanto eu pensava nela o tempo inteiro. E a gente não é amiga hoje em dia, a gente é conhecida. Mas eu ainda considero muito ela, pelos velhos tempos, e também o tempo passou, né? Não é a mesma coisa que nem quando a gente era criança. Mas eu sempre desejei pra ela o melhor e uma vida muito feliz. Agora eu vou falar aqui de uma amizade que me machucou muito, muito, que foi um dos gatilhos pra minha depressão também. E era uma menina que a gente se via quase todo final de semana. Eu conheci ela porque ela era sobrinha de um namorado da minha mãe. E eu gostava muito dela, fazia cartinhas, comprava presentes pra ela. Eu sempre pensava nela, em primeiro lugar, contava todos os meus segredos. Sempre que eu podia ajudar, eu ajudava ela. A gente dava muita risada, eu tenho tantos momentos aqui guardados de nós
que às vezes eu dou risada mesmo a gente não sendo mais amiga. E como que essa amizade acabou? A minha mãe terminou com o tio dela e eu não podia mais ver ela com tanta frequência por causa disso. Mas a gente tinha redes sociais e eu mandava mensagem para ela toda animada, puxava assunto e tal, como a gente estivesse pessoalmente. Só que ela me respondia seco, não era que nem pessoalmente que a gente puxava muito papo juntas. Não, ela começou a me responder seco. Aí uma das vezes que a gente se viu pessoalmente, ela começou a esconder as coisas de mim e eu descobria pela prima dela e eu fiquei muito magoada porque eu não escondia nada dela. Eu fui convidada para o aniversário dela e quando eu fui lá, ela me ignorou a festa inteira. A festa inteira, ela só deu atenção para as amigas dela da escola. E eu fiquei excluída, me sentindo mal, porque eu não conhecia quase ninguém naquela festa e ela me deixou sozinha. E o presente que eu dei pra ela de aniversário, ela quase nunca usou, que era um colar de amizade que eu usava todos os dias. Às vezes nem tirava pra tomar banho e ela nem usava. E foi assim que a gente foi se afastando. Teve uma coisa que foi a gota d'água, eu não posso contar porque é muito pessoal da nossa vida, que eu briguei muito feio com ela, falei, como que você pode fazer isso? Eu excluí ela de tudo, tudo. Falei assim, acabou, não quero mais essa menina na minha vida. Mas ela ter se afastado desse jeito, me tratado desse jeito no aniversário dela, me deixou muito mal no tempo. É muito duro quando você faz muito por uma pessoa e ela não valoriza nada. E também tinha uma amizade minha na escola, que eu também fazia tudo por ela. Ela aparentemente fazia tudo por mim, às vezes comprava coisas, me dava às vezes. Só que ela só fazia isso no começo do ano. Quando ela passava de ano, simplesmente ela sumia. Ela não queria mais saber de mim. Ela somente me usava, porque eu era nerd na escola, pra poder passar de ano. E quando ela passava de ano, ela me deixava sozinha. E uma dessas vezes, eu tava ficando com um menino na escola, e ele não queria nada sério, e ele era meio garanhão, e eu gostava muito dele, queria algo sério, mas enfim. Ela ficou de olho no menino. Ela começou a falar pra mim que se eu não parasse de ficar com ele, não era mais pra falar com ela. Só que daí, ela falou com esse menino e falou pra ele parar de ficar comigo, pra poder ficar com ela. Ela simplesmente ficou com o cara que eu gostava. Eu achei muita traição, sabe? Porque depois disso do cara, né, que eu gostava, a gente acabou voltando, porque assim, não vou acabar uma amizade por causa de um cara, né? Só que daí eu descobri que por várias pessoas da escola que ela falava mal de mim pelas costas. E aí eu descobri que ela tava traindo esse namorado dela. E ele estudava na mesma escola que eu, ele era muito gente boa. O que eu fiz? Eu chamei ela na minha casa e comecei a gravar escondido, ela falando que o namorado dela era um babaca, que ela tava traindo ele mesmo. E mostrei pra ele na escola. Aí ela começou a vir na minha casa, eu falei que eu não queria falar com ela. E foi assim que eu cortei a relação de vez. Eu cortei, né? Porque mesmo fazendo isso, ela começou a me perseguir. Ela até esses tempos atrás me mandou solicitação no Facebook. Você acha que eu vou aceitar? Não. Pessoa que é falsa, assim, é falsa a vida inteira, nunca muda. Então eu nunca vou aceitar ela na minha vida de novo, depois de tudo que ela fez. E sobre amizades no trabalho. Eu tinha duas amigas que eu gostava muito. Uma delas, assim, a gente vivia juntas, sabe? Conversava, ria, zoava uma com a outra. Até que ela começou a namorar. E era um relacionamento muito abusivo. Ele fez ela se separar de todos os amigos que ela tinha. Até mulheres. E incluindo eu. Ela me deixou de lado, eu vinha brincar com ela, ela me olhava seco, respondia seco. Não sei como é que olha seco, enfim. Mas ela começou a se afastar de mim, e aí ela saiu do trabalho. E quando a irmã dela, que trabalhava também junto com a gente, tava numa chamada de vídeo e ela me viu na chamada de vídeo, ela desligou a chamada de vídeo. Aí eu comecei a mandar mensagem pra ela ignorou todas as mensagens e eu me senti deixada de lado, sabe? Por causa de um namorado. E aconteceu outras vezes isso comigo, mas é muita coisa pra contar. De amigas que me abandonaram por causa de homem. E tinha uma que eu gostava muito, muito mesmo, mais do que essa. Porque ela era mais presente pra mim do que essa. A gente tava no mercado trabalhando juntas e antes de inaugurar o mercado que a gente ia trabalhar, a gente foi pra outros lugares e eu e ela se ajudava muito. A gente sempre era uma equipe. E aí, quando a gente foi pro mercado, infelizmente a gente se separou por um pouco tempo. Não se separou, porque às vezes a gente se cumprimentava no trabalho, mas a gente não tinha tanta convivência que nem antes. Só que daí, a gente começou a conversar mais quando colocaram a gente no mesmo horário. E eu cuidava da prateleira dos doces, como eu falei em alguns vídeos anteriores, e muitas vezes liberava ela do caixa para ela me ajudar. Então essa a gente se ajudava o tempo inteiro. Ela começou a ter problemas de saúde, eu ia lá no caixa dela pra ela ir no banheiro quando ela tava passando mal. Eu sempre conversava com ela, tentava cuidar dela. Uma vez ela tava muito mal, com muita dor, eu segurei a mão dela, eu
eu dei carinho na cabeça dela, falei assim, vai ficar tudo bem. Então, tipo, eu sempre tava com ela. Claro que às vezes a gente não comia junto, porque por algum motivo ela e meu namorado às vezes não se dava bem. Mas eu ficava muito triste quando eu via ela numa mesa separada da minha. Eu ficava muito triste porque eu queria muito comer com ela, eu queria passar o intervalo com ela. Então sempre que o meu namorado não passava o intervalo comigo, eu fazia de tudo pra passar o intervalo com ela. A gente ia no shopping, a gente comia junta, a gente conversava, a gente ria. Nas minhas férias, por exemplo, eu fui pro trabalho, eu fui pro mercado pra poder almoçar com ela, passar um tempo com ela, comprei presente pra ela. Então, ela era muito especial por mim. Eu dava bala pra ela todos os dias no trabalho. Eu trazia pra mim e pra ela. Assim, sempre deixava separado. Às vezes até separava bombom pra ela, sabe? Então, assim, ela era uma amiga maravilhosa pra mim. Mas, um dia, ela decidiu pedir as contas e parou de responder as minhas mensagens, se afastou. Ela falou pra mim que queria muito que eu trabalhasse com ela no novo emprego dela. Aí eu fui atrás dela pra a gente poder trabalhar junta. Ela simplesmente ignorou minha mensagem, não me ajudou a arranjar emprego. E um promotor que eu conheci no mercado que eu trabalhei, que a gente nem conversava, nem era amigo direito, me ajudou muito mais a procurar um emprego do que ela. Uma pessoa que nem que era próxima de mim me ajudou muito mais do que ela, sabe? Isso me deixou muito triste. Eu até comentei várias vezes com ele, sabe? A gente tem pessoas que a gente faz de tudo, considera muito e deixa a gente pra trás, enquanto pessoas como você que, tipo, a gente nem é amigo direito, me ajudou tanto. E eu agradeci muito ele. Até falei que quando eu recebi o meu primeiro salário, assim, um valor bom, né? A gente ia sair juntos, porque pra agradecer muito ele, por ele ter me ajudado. Antes de você pensar, seu namorado não vai se incomodar com isso, calma, esse meu amigo é gay. Então, eu falei pra ele. Mas também tem as amizades boas que eu arranjei no mercado, tipo o Fabiano. Também quero deixar esse espaço aqui pra ele, que ele me apoiou aqui, continuar com o canal, falou que meus vídeos são muito bons. Eu até vi o canal dele também, muito engraçado os vídeos. Então, eu também pretendo gravar vídeo com ele, porque ele tem um canal também e seria muito bom a gente gravar saindo junto, coisa assim. Claro que tem outros amigos que eu tenho. O que eu mais converso mesmo é o Yuri. A maioria é muito ausente, então peço desculpas por não colocar todos aqui, até porque, como eu falei, como eu posso colocar pessoas tão ausentes? Mas considero todos que me consideram, que falam comigo. E é isso. Amizades são complicadas, né, gente? Mas não é a primeira que me abandonou depois do trabalho, então eu devia acostumar. Moral da história: se uma pessoa fizer muito por você, valorize essa pessoa. Não deixe ela de lado, não abandone ela, porque você pode quebrar o coração dela em 1000 pedaços, como aconteceu comigo algumas vezes. E quando você começar uma amizade, não pense que vai ser eterna, não pense que vai ser para sempre. Finge que vai ser temporária no começo. Não leva a sério a amizade. Claro, faz o seu melhor. Se você puder ajudar, ajuda. Opa, despertador. Então você sempre faz o seu melhor, sem esperar nada em troca, sem esperar que essa amizade vai ser para sempre. Porque no final, você vai já estar esperando, né, que a amizade era temporária, mas você sai com a consciência limpa porque você deu o seu melhor na amizade. Eu ponho recadinhos finais, esse vídeo já tá muito grande. Deixa o seu like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber quando eu postar vídeos novos. Meu Instagram, siga no meu Instagram, tem coisas que eu posto lá de vez em quando, pra você acompanhar um pouco da minha vida. E é isso. Até o próximo vídeo, pessoal.